Som. Boa noite, igreja. Amém? Uma alegria muito grande estar aqui compartilhando com vocês mais uma vez, mas também, estava até comentando com a Vanessa, um grande nervosismo. Toda vez que a gente sobe aqui, não sei se o Celso ainda passa por isso, mas eu pensei que melhorava. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, pelo Teu amor, por quem Tu és, Deus, pela Tua graça, Senhor. E Deus, eu venho pedir, Senhor, vem, fala aos nossos corações, Senhor, nos transforma, nos impacta, e que Teu Espírito Santo possa nos ensinar, Deus. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, sedentos pela Tua palavra, sedentos pelo Teu Espírito, Senhor. E pedimos, Senhor, vem e nos enche, Deus. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade, Pai. Amém. Queria fazer a leitura com vocês de um texto que está no capítulo 12 de 2 Samuel. Já deixa ele guardado aí, antes vamos fazer uma pequena introdução. Nós temos, como cristãos, muitas práticas que nós chamamos comumente como disciplinas espirituais, né? Algumas muito bem mais conhecidas que outras, outras menos, algumas mais populares, outras nem tanto, né? Por exemplo, oração, jejum, leitura da palavra, são práticas muito conhecidas. A gente pode citar também a solitude, que já não são tão praticadas hoje em dia, que é o tempo que você se retira, se reclusa do mundo para você estar a sós com Deus, né? É uma lista um tanto quanto extensa e nem assim, é até exaustiva, né? Porque muitas coisas podem ser usadas com o intuito de se disciplinar espiritualmente. Não falo aqui disciplina como alguma correção, como algo ruim, mas como um atleta que se prepara para uma grande corrida, por exemplo. Ele tem toda uma disciplina a seguir, ele deve seguir uma disciplina quanto à sua dieta, horários, exercícios e treinos. Ele se disciplina para isso. Não quer dizer que seja uma coisa agradável de se fazer, mas porque ele tem um objetivo, ele se disciplina a isso. E aí o sucesso dele em atingir ou não o seu objetivo depende de quão disciplinado e quanto ele se dedica a isso, né? Então, assim, quando eu falo em disciplina, geralmente não é uma coisa que a gente faça naturalmente, que seja agradável de fazer, que nós vamos fazer assim, vou fazer isso agora e tudo bem. Tem muita gente que tem dificuldades enormes para orar, outros para manter uma prática diária de leitura da palavra de Deus. Mas hoje eu quero falar sobre uma disciplina que nem sempre ela é abordada, e acredito que não seja tão popular. Essa disciplina se chama confissão. E eu quero chamar a atenção para vocês sobre a definição do que é a confissão primeiro. A gente pode pensar em confissão sobre algo que alguém professa como fé. Não é essa a confissão que eu quero falar. A gente pode falar sobre confissão, sobre um ponto ainda mais assim abrangente e mais crítico para nós, que seria a confissão no sentido jurídico da coisa. Se a gente pegar no dicionário e procurar por a definição de confissão, em termos jurídicos, diz assim, confissão é a declaração verbal ou escrita que com testemunhas alguém faz admitindo sua culpa
em algo ilegal ou reprovável, demonstração dos seus próprios pensamentos, sentimentos e conhecimentos. Não é algo muito agradável de se fazer. E é sobre isso que eu quero falar, é sobre isso que o Espírito Santo tratou comigo durante esses dias em que eu estava preparando esse estudo. Confissão. Vamos ler lá o texto. A partir do verso 1 diz assim, 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 1. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com ela em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá, entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Amém. Contextualizando, Davi, um belo dia, abriu a sua janela, né, e viu lá a mulher mais linda que ele já podia ter imaginado. Talvez nem tanto, mas naquele momento ele se sentiu atraído por ela. Só que havia um problema: essa mulher era casada. E mesmo sabendo disso, ele arquitetou um plano e mandou o marido dela, que era um soldado, diretamente para a morte, para que ele pudesse ficar com a mulher. E ele foi adiante com isso. Urias, que era o marido de Betseba, morreu. E ele a tomou como sua mulher, ela engravidou, né? E é justamente essa criança que o profeta Natã disse que iria morrer. Pois bem, essa é a história, tá? Por que é importante a gente falar sobre confissão? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, o texto também vai aparecer aqui, no texto de 1 João, capítulo 1, verso 9. 1 João, capítulo 1, do verso 9. O texto diz assim: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Seria ótimo para nós, uma excelente notícia, se não tivesse a primeira partezinha ali. Seria confortável. Só que a primeira frase nos coloca numa condicional. Ela dá uma condição para o perdão do pecado. Se confessarmos. Ou seja, se você não confessa o seu pecado, você não é perdoado. Afinal de contas, do que você vai ser perdoado se você nem reconhece o fato de ter errado? E o grande problema nosso como cristãos é que a maior parte do tempo nós simplesmente ignoramos a confissão. A gente adora falar assim, ó, Senhor, perdoa os meus pecados, como se fosse uma parte aleatória, tipo, apareceu do nada ali, ó, perdoa os meus pecados, aí me dá minha casa que eu estou querendo, me dá um emprego que eu estou precisando, me dá saúde, me abençoa. Só que a confissão do pecado passou assim, ó, foi. Para que haja perdão dos pecados é necessário o arrependimento. E adivinha só, característica do verdadeiro arrependimento? Confissão. Você reconhece o seu erro, então você abandona o seu erro. Então, a partir do momento que você não confessa, não houve arrependimento. Ou seja, você ainda está em trevas, meu irmão. Desculpem a dureza da palavra hoje, mas qualquer coisa vocês reclamem com o Celso depois. Bom, então vamos lá, vamos ver o que o texto nos ensina sobre confissão. Versículo 1 e 2, ele diz assim: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois. O profeta Natã aparece diante de Davi aleatoriamente. E o interessante é que Davi sabia que o que fez foi errado. Ele sabia o que foi errado, porque ele tentou encobrir o erro dele várias vezes antes de matar a mulher, ou matar o soldado. Mas depois que ele matou Urias, ele estava de boa, nada de errado, está tudo bem. Estava seguindo a vida dele tranquilamente, reinando sobre Israel. E quando Deus chega para falar com Davi, através do profeta Natã, ele começa com uma parábola que coloca duas situações, um homem rico e um homem pobre. Por que é importante a gente pensar sobre isso? Porque o pecado, o mau desejo do meu coração, a maldade minha, a minha maldade, não é, veja bem, é tudo a respeito de mim. É o meu coração, é o meu pecado. Não é, foi uma circunstância, quando eu vi lá, apareceu. Igual o profeta que desceu lá e encontrou Arão lá dançando com as coisas. Eles me deram coisa, eu joguei o ouro aqui no fogo e apareceu esse bezerro. Vou lá. Era mágica. Não, são ações, são decisões tomadas por mim. Eu decidi pecar. Mas o diabo me tentou. Ele está fazendo o papel dele. Agora, eu e você pecamos porque queremos. Essa é a verdade. Nós somos maus.
Então, o pecado, a maldade do meu coração, ela me faz deixar de enxergar o quanto eu tenho, o quanto eu sou abençoado, o quanto eu sou amado, o quanto eu sou rico em obedecer e servir a Deus, enquanto eu sou agraciado pelas bênçãos de Deus. E é interessante que Deus vem justamente lembrando esse ponto. Tinha um homem rico, muito rico, e tinha um pobre. Outra coisa que o pecado faz com a gente é que ele nos leva a inconscientemente acreditar que Deus ou não sabe ou está ignorando, não se importa com aquilo que eu faço. Pensa, a gente adora falar assim, o guarda de Israel não dormitará. É uma bênção, não? Deus está ali sempre guardando, não vai permitir nem que eu tropece. Irmão, é uma bênção, vamos lá, Só que pensa também que esse mesmo olhar atento está sobre a maldade do teu coração, sobre os seus atos, sobre os meus pecados, sobre aquilo que eu faço quando ninguém está olhando, sobre aquilo que eu penso e muitas vezes não expresso. E Davi estava nessa condição. Aí ele pega e de repente aparece Natã e vem contando essa história. Provérbios 15:3 diz assim, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Assim, a gente vive uma vida sossegada e tranquila em relação ao nosso pecado, muitas vezes convivendo, acalentando o pecado, porque a gente não se dá conta disso. A gente sabe, a gente ouve, mas é algo abstrato na nossa cabeça. É como se a gente armasse um piquenique embaixo de uma árvore que está cheia de tigres em cima esperando para morder a gente. É loucura, mas é o que a gente faz. Salmo 139, 1-2. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Nada escapa aos olhos do Senhor, até os intentos do meu coração são patentes aos olhos dele. Salmo 121, 4 e 5. Sim, o protetor de Israel não dormirá e ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. Nós servimos o Deus Emanuel, o Deus presente, o Deus que está com a gente. Só que é engraçado, a gente vive assim, aqui Deus vai estar me olhando, agora não, é igual que a amiga da sou. A gente acha que está escondido atrás de uma folha de papel, não me viu pecar, não viu. É cômico, mas é isso. É cômico, é engraçado de se pensar, mas é isso que a gente faz. A gente continua a vida apresentando a imagem que a gente quer para a igreja, para o irmão, para a sociedade, e esquece, assim, acha que a gente está escondido diante dos olhos de Deus. A gente, em determinado momento, quando a gente se vê em aperto, a gente faz,
em me abençoar. Não existe essa seletividade. É em todo o tempo, atentamente. Tudo sabe, tudo vê, até os pensamentos. Versículos 3 e 4. Ele continua, né, a narrativa da parábola, e ele fala assim: mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele criou, e ela cresceu com ele, e com seus filhos, e comia dele, bebia do seu copo, até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia um viajante chegou à casa do rico. Este não quis pegar umas de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Uma pergunta: o homem rico precisava pegar a cordeirinha do pobre? Não. O que o texto da parábola diz? Que ele quis. Ele quis. O meu coração, o teu coração, a nossa maldade, o nosso egoísmo, ele faz com que nós ignoremos espontaneamente tudo aquilo que Deus nos dá, simplesmente porque nós queremos aquilo que o meu coração diz que eu quero. E aí, porque eu quero, todo o meu comportamento, ele passa a ser ditado pela minha carne. E quem é que a minha carne obedece? À vontade de Deus? Por quem nós somos guiados, igreja? Pelo Espírito Santo do Senhor. Agora não responda, mas pense: quem tem me guiado? O mau desejo do meu coração ou verdadeiramente o Espírito Santo de Deus? O que tem me impulsionado? O que tem me motivado? Cara, eu penso, né, a dureza disso, porque é difícil eu pensar isso de mim mesmo. É difícil eu olhar para mim mesmo e falar assim: eu sou um trapo de imundícia, como diz um texto mais que citado pelos céus. No meu melhor dia, eu sou um trapo de imundícia. Sabe por quê? Porque a maior parte do tempo, ainda que eu acho que isso seja muito bom, eu estou sendo guiado no fundo, pelo meu egoísmo. E acreditando que tudo vai bem. Acreditando que 1000 maravilhas. Davi estava se sentindo desse jeito. Davi matou Urias e para ele, vamos continuar, ninguém tá tudo certo. Já matei Urias, resolvido o problema, não vai ter consequência. Ok. E quando a gente entra nessa condição, a Bíblia diz que nós nos tornamos cegos. Efésios 4:18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Olha o que Deus fala a respeito da cidade de Nínive, Jonas 4:11. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade?
o pecado, ele nos leva a uma condição de cegueira espiritual tão grande que a gente não consegue nem mais discernir direita da esquerda. Nos tornamos insensíveis, incapazes de perceber o pecado, a maldade de nossos atos, a maldade de nossos sentimentos, de nossos pensamentos, de nossas ações. E aí eu pergunto, vamos lembrar do texto: se confessarmos os nossos pecados, será que aquele Senhor perdoa os meus pecados, que a gente fala tão aleatoriamente? Está suprindo a confissão necessária? Não estou aqui dizendo que você tem que chegar e fazer uma lista, Senhor, às 2h15 da tarde, eu fui fechado no trânsito e eu soltei um palavrão. Sabe? Não estou falando igual muitos ensinam que você tem que ser ali detalhista, mas você tem que reconhecer o teu pecado. Você precisa entender que o que você fez é errado. E com o entendimento de que é errado, se arrepender e confessar o teu pecado. Agora, imagina nós, humanos, né? A gente vê ali às vezes as crianças brigando, aí um dá um tapa no outro, aí você vai lá, pede perdão, desculpa. A criança se arrependeu, gente? É o que a gente faz. A gente, desculpa, Deus, ele foi mal. É o que a gente acaba fazendo. Sabe qual é o valor desse tipo de confissão? 0. É nula. Né? E aí eu entro até num outro campo, porque a gente pensa assim, Paulo falando sobre a graça, né, que se a gente usar a graça como desculpa para continuar pecando, a gente não entendeu a graça. Será que temos entendido a graça? Será que temos realmente compreendido aquilo que é o pecado? E a gente só pode evitar essa situação se for pela luz da palavra de Deus. Salmo 119, 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Como é que ele fala que ele se guardou para não pecar contra o Senhor? Guardando a palavra no coração. Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Se você está em trevas, meu irmão, corra para a palavra de Deus. Porque ela é a lâmpada que vai clarear os teus passos, vai te mostrar os teus caminhos, e mais, vai te mostrar a direção que você deve seguir. É na palavra de Deus que você vai encontrar luz, visão, é que você vai ser esclarecido novamente. E o Espírito Santo, né? João 16, do 8 a 11, fala assim, ó, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo está condenado. Então, para sair dessa condição miserável de cegueira, de trevas, é só através da palavra de Deus e do Espírito Santo. Agora, aonde você tem se alimentado? Você tem recorrido à palavra de Deus? Você tem tido uma vida de oração? As tuas orações
São o quê? Meros pedidos ou é um desejo ardente de conhecer ao Senhor? Você medita na palavra de Deus e clama para ouvir a voz de Deus falando no teu coração? Só conjecturando. Isso são coisas que o Senhor tratou comigo, que o Senhor tratou no meu coração. E é confrontante. Sabe? Não pense que eu estou aqui falando de um trono de glória apontando o dedo, não. A palavra de Deus, ela primeiro fala com a gente, né? Ela nos trata, nos transforma. E a gente precisa perseverar nessa palavra, a gente precisa perseverar nesse caminhar com Deus. João 8, 31 a 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, quando eu permaneço na busca pelo Senhor, eu saio daquela condição. Por quê? Porque eu conheço a verdade me liberta desse mau desejo que me leva a seguir o pecado. E aí eu já não sou mais guiado pelo pecado, mas sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Só que todo esse processo, ele precisa ter no meio dele a confissão. Porque quando eu conhecer a verdade, para que eu seja liberto, é necessário que haja arrependimento. E arrependimento exige confissão. Versículos 5 e 6. Essa é a parte mais hilária. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. É muito fácil a gente olhar para a história de Israel, por exemplo, e falar: nossa, que nação mais rebelde, né? Que povinho, casca de ferida. Será que se nós estivéssemos olhando para a nossa própria história, para a nossa própria caminhada com Deus, a gente exclamaria como Davi assim: tal homem merece a morte? E cara, Davi estava tão cego que mesmo na situação que ele estava, ele fala assim: juro pelo nome do Senhor. Cara, ele achava ainda que ele estava falando em nome do Senhor, sabe? Ele estava mesmo, só que é para você mesmo que eu estou falando. Pequeno detalhe. Mas é triste porque a gente vive assim às vezes. Afundado no pecado, cego, frios, coração de pedra, ainda achamos no direito de falar assim: assim diz o Senhor, apontando para o dedo do pecado do irmão. A insensibilidade do coração é tão grande que a gente julga que está tudo ok, sabe? E que Deus ainda está falando a nosso respeito, através de nós. Davi, ele ignorava completamente que era ele que estava ali no banco dos réus, cara. Ele achava que ele estava no banco de juiz naquela hora. Ele achava que ele era a pessoa que estava sendo usada por Deus para julgar, quando ele estava sendo julgado ali naquela hora. Agora eu pergunto: será que nós não agimos da mesma forma? Achando que somos os juízes, somos aqueles que estão sendo usados por Deus para trazer à luz aqueles que estão em trevas, para falar do amor de Deus para aqueles que estão perdidos, quando nós estamos perdidos, quando nós estamos em trevas.
Isso é tão grave que quando a gente vê lá nas cartas ao Apocalipse, né, das 7 igrejas, quando Deus fala a alguém que está na situação que ele chama de morno, que é uma pessoa que não reconhecia que estava nem frio nem morno, né, achava que estava tudo bem, mas não reconhecia, ele fala o quê? Eu vou te vomitar da minha boca. Porque a pessoa que sabe que está fria, pelo menos ela tem um pouco de consciência, sabe? De se mancou, se toque, sei lá, e se põe no lugar dela e busca. Agora, aquele que não reconhece a sua pobreza espiritual, a sua miséria que está vivendo, ele está acomodado, deitado eternamente em berço esplêndido. Nada me incomoda, eu estou bem aqui, ó. Essa minha vidinha aqui está boa, está tranquila, estou bem com Deus. E a palavra fala, né? Antes você reconhecesse que estava frio, né? Ainda assim haveria alguma esperança. Paulo, na carta aos Romanos, ele aconselha o seguinte, Romanos 6:12: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Olha o conselho, não permitam. Novidade para você, não vai descer um anjo do céu em glória e falar assim, olha, agora eu vou te dar uma unção especial para que você não mais siga esse desejo teu da carne. Você precisa desejar isso. Você precisa tomar uma decisão de não permitir. Agora você vai fazer isso na tua força? Não, você vai fazer isso através do Espírito Santo em você. Mas a vontade do teu coração precisa existir. E às vezes a gente fica esperando, né? Olha, eu sei que é pecado, né? Mas eu não senti ainda de Deus ainda uma unção especial para vencer o pecado. Firmeza, irmão, você está certinho. Vai esperando essa unção especial de Deus aí para você lutar contra o teu pecado. Vai esperando. A unção especial de Deus está aqui, ó. Está aqui. Quer uma unção especial? Está aqui, ó. A verdade da palavra de Deus. Obedeça. Viva. Salmo 32, versos 3 e 4. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Quando a gente é confrontado por essa verdade, e a gente fica aguardando essa força, essa unção, sei lá, e a gente começa a conviver com o pecado, o que acontece é que a nossa alma começa a clamar por justiça. E aí, o teu corpo ele vai definhando, a tua alma vai sofrendo, o teu coração vai apodrecendo, você começa a se declinar para as trevas. Então, a gente até fala em doutrina, né? Tem aqueles pecados que a gente fala que são os pecados de estimação. Eu sei que tem um probleminha bem leve com a mentira, né? Mas é uma mentirinha branca. O que é isso? Não, tudo bem que eu falo mal de alguém, mas, pô, gente, quem não fala, né? E não está nem aí para mudar. A gente convive, acalenta. Faz igual eu faço com o meu gato, né? Coloca aqui embaixo do braço e fica passando a mão na cabeça. Só que o fim disso é trágico. O fim disso é morte. É
é separação de Deus. Dos versos 12, dos versos 7 até o 12, né? O profeta Natan, ele tem uma das posturas que eu acho que foi das mais corajosas que eu já vi na Bíblia, assim. Ele chegar para o rei de Israel e falar assim: ó, esse homem é você. A qualquer momento ali a cabeça dele estava a prêmio. Mas ele não teve medo, ele falou: esse homem é você. E aí ele começa a narrar tudo aquilo que Davi tinha feito de uma forma escondida, achando que ninguém estava vendo, que o Senhor não tinha visto. Começa a ser exposto ali bem diante dos olhos dele. Gente, o pecado ele traz a morte. O salário do pecado é a morte. Mas antes dessa morte, que muitas das vezes nem é uma morte física, que é uma morte espiritual, no sentido que você se separa de Deus, antes disso, tem um requinte de crueldade que se chama humilhação e vergonha. O pecado, ele te expõe de maneira vergonhosa. Ele te deixa em situação de humilhação, situação de dor. É tudo que ele faz. Ele não só mata, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele destrói a reputação do pai de família. Ele destrói uma família, aquilo que Deus projetou para ser algo lindo, perfeito, um plano, um projeto de Deus. Quando o pecado coloca as suas garras, é destruído. Então ele pega algo que Deus projetou para ser glorioso e transforma em uma vergonha. Aquele, por exemplo, um homem que está ali roubando, achando que ninguém está vendo, quando ele é pego, aí tu vê lá, pô, o cara era promotor de justiça. Aquele que era para ser um exemplo de cumprimento da lei, é exposto. E aí vem aquela célebre frase, né? Nossa, mas não é crente? Cara, acho que a pior coisa de se ouvir é essa, né? Nossa, mas não é crente. Principalmente quando essa frase é dita de maneira merecida, sabe? Você olha assim, cara, é aquela que chama vergonha alheia, né, Walter? É a vergonha alheia, né? Falei, meu Deus do céu, lá vai. Pessoas cegas, pessoas guiadas pela sua carne. Davi achava que estava tudo bem e de repente vem, ó. É engraçado que a sentença que Natan dá, ele fala que aquilo que ele fez às escondidas seria feito à luz do dia contra ele. Só que eu parei num ponto que é muito interessante. Porque a sentença que o profeta dá ali, que o Senhor dá através do profeta, ela não cita a morte para Davi. Ele fala simplesmente que tudo que ele fez, às escondidas, seria exposto e feito para ele, diante dos olhos de todos. Gente, quando o Senhor vem para nos confrontar, Ele não vem com a ideia de nos matar, de nos jogar no inferno.
Mas Ele vem, sabe por quê? Porque Ele nos ama. Cara, uma coisa assim que não é uma, assim, eu gosto muito de exatas, sabe, matemática, 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 6, 5, 2 mais 2, 4, sabe, coisas lógicas, para mim, eu me lido muito bem com isso. E uma das coisas que eu tenho mais dificuldade, assim, é claro que a gente entende por causa da graça de Deus, a gente sabe o amor de Deus e tudo mais, mas a gente pensar num Deus todo-poderoso, a frase do desenho do Aladim, né? Um gênio cósmico com poderes fenomenais, não sei o que lá, dentro de uma lampadazinha. Eu penso assim, nesse nosso Deus onipotente, onipresente, onisciente, se retratando na Bíblia como um marido que tem a esposa infiel e vai buscá-la várias vezes. Como o pai que é rejeitado pelo filho para esbanjar suas riquezas e quando ele volta vai correndo ao seu encontro. Sabe, esse correr ao encontro é justamente essa confrontação que a gente recebe através da palavra de Deus. Porque Ele vem e nos confronta justamente para que nós não permaneçamos nas trevas, mas possamos abandonar o pecado e ir para a vida. E uma fala de Natã para Davi é muito pesada, que ele fala assim, ó, por que você desprezou o Senhor? Quando nós pecamos, nós desprezamos o Senhor. Agora, é incrível que ainda assim a gente pensa no nosso pecado como algo ok. Quando o meu pecado é simplesmente eu desprezar a verdade do Senhor, o amor, a graça do Senhor e simplesmente me voltar, sabe por quê? Para aquilo que o meu coração quer. O rico quis. Então eu largo aquilo que o Deus de amor e graça, misericórdia me dá, para seguir o quê? O mau desejo do meu coração. É desprezar o Senhor. E Davi, ele entende muito bem isso. Versículos 13 e 14, ele fala assim, ó, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, e Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Então olha só, Davi, ele fez o mal para Urias, ele matou Urias, ele mentiu para toda a nação de Israel, só que contra quem ele pecou? Contra o Senhor. Contra quem eu e você pecamos? Contra o Senhor. O pecado não é ok. Lembra de novo daquela musiquinha, pecado, pecadinho, pecadão, esse não. Cara, não tem pecado, pecadinho, pecadão, é só pecado. E basicamente a essência do pecado é o homem desprezar o Senhor, seguindo o seu orgulho, a sua maldade, o seu mau desejo, o seu egoísmo. E é isso que a gente faz. Davi, nesse momento que ele fala, pequei contra o Senhor, ele está fazendo aquilo que muitas vezes a gente não quer fazer. Confessar. Gênesis capítulo 3, versos 11 a 13, fala assim, ó, e Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu a comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez?
Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Notícia para você, isso não é confissão, isso é o que eu e você fazemos muitas vezes. Olha, o Otávio me levou a fazer isso. Eu não queria, mas o Otávio ficou ali, ó, vai, faz. Gente, chegou uma hora que ninguém é de ferro, fui lá e fiz. Eu tinha que fazer isso com você, Otávio, desculpa. Você não sabe a alegria que eu estou aqui. Mas é isso que a gente muitas vezes faz. A gente é confrontado pela verdade da palavra de Deus, o nosso pecado às vezes é exposto, e aí a gente começa a pensar em justificativas. Mas assim, não teve como resistir. Não, eu só fiz por causa disso, por causa daquilo. Se você faz isso, você não está confessando. Você sequer está reconhecendo que errou. Você está buscando justificativas. Foi isso que Adão e Eva fizeram, buscaram justificativas. Davi foi curto e grosso e falou assim, pequei contra o Senhor. E é interessante que Davi ele entendeu tanto isso, ele tinha tanto isso no coração, que é por isso que o coração, que a Bíblia fala assim, um homem segundo o coração de Deus, Davi. Sabe por quê? Porque ele não tinha problema algum em admitir, Senhor, tu está certo, eu estou errado. Ele não tinha problemas em se arrepender e falar, eu fiz isso errado, aqui é o meu erro, pequei. Olha o que ele fala no Salmo 32:5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Olha que entendimento que Davi tinha. Reconheci, não encobri as minhas culpas, confessei. Só que, como eu disse, não é nada agradável de se fazer isso. E é assim, não tem por que a gente fazer, nós agimos dessa maneira. Porque olha só, Davi ele confessou e Natan na mesma hora falou assim, o Senhor te perdoou. Por quê? Temos tanto problemas e dificuldades em reconhecer o nosso pecado diante de Deus e confessar o nosso pecado. Será que se a gente fizer isso, Deus vai mandar um raio do céu, partir o nosso crânio ao meio, os nossos miolos serão espalhados pela calçada? Eu vou ser lançado no fogo do inferno? Não sei. O que se passa na nossa mente? Por que a gente não tem tanta dificuldade? Sabe por quê? Orgulho. Eu gosto da ideia de achar que eu sou bom. A minha carne ama a ideia de que eu sou um bom cidadão, um bom homem, uma pessoa de caráter. E confessar que eu não sou nada disso, difícil. Eu louvo a Deus porque a Vanessa não tem problema nenhum em falar que eu estou certo e ela está errada. Entendeu? É bênção. Mulher de Deus ali, Gente, mas é só por causa do orgulho. Somente por causa de nosso orgulho. A gente prefere o nosso orgulho a admitir que o nosso Deus está certo e nós estamos errados. Voltando para aquele texto de 1 João 1,9, né?
A Bíblia fala que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha a garantia que a Bíblia está dando para a gente. João 2:1 fala assim, 1 João 2:1: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele ainda se coloca como nosso advogado, como nosso intercessor diante de Deus, para que nós tenhamos perdão. Então, toda vez que você pecar, quando você estiver em pecado, não siga o teu coração. Não siga o teu mau desejo, o teu orgulho. Sabe? Confesse. Confesse, porque o amor de Deus, ele superabundou onde abundou o pecado. Nós temos perdão e graça livre e garantido. Acha que você não tem mais perdão, que você fez alguma coisa muito horrível? Vou falar para vocês do botãozinho de emergência. Se tudo falhou, deu ruim, geral, você fez a pior coisa que você achou que você jamais faria na vida, você fez. Vai na Bíblia e aperta esse botão, tá? Está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que não Por que você não faria isso? Por que você e eu não corremos para esse lugar? Está ali disponível para mim e para você a qualquer momento. Então, confesse. E eu termino com a frase de sempre: pense nisso e viva bem. Pratique e viva eternamente. Pense nisso e viva bem. Pratique e viva eternamente. Queria chamar a igreja para se colocar de pé. Vamos fazer uma oração. Deus, eu peço perdão, Senhor, pela dureza, Senhor, do meu coração, por todas as vezes que eu escolho, Senhor, seguir a minha maldade, que eu escolho seguir, Senhor, o meu desejo, Senhor, o meu egoísmo, Senhor, e eu prefiro te desprezar, Senhor. Eu confesso, Senhor, diante de Ti, Senhor, quão duro, Senhor, quão mal, Senhor, é o meu coração, Senhor, quão ruim, Senhor, eu sou, Senhor. Eu peço, Senhor, que eu seja transformado, Senhor. Eu peço que nós sejamos transformados, que nós sejamos, Senhor, moldados, Pai. Que nós venhamos, Senhor, a seguir o Teu Espírito de verdade, Senhor, a seguir a Tua palavra, Senhor, a Te obedecer, Senhor, e confessar, Senhor, todas as vezes que forem necessárias, Pai. Não me deixa, Senhor, viver de forma alheia, Deus, aquilo que está no meu coração, Senhor, aquilo que eu faço, Senhor, mas que o pecado, Senhor, que eu cometo, Senhor, que o pecado que eu pratico, Senhor, Senhor, possa
colocar, Senhor, diante de Ti a minha culpa, Senhor, a minha transgressão, a minha infidelidade, Senhor, o meu egoísmo, o meu orgulho, Senhor. E que haja um verdadeiro arrependimento em mim, Deus. Faz isso nos nossos corações, Senhor. Faz isso, Senhor, em cada coração, Senhor, para que nós verdadeiramente, Senhor, experimentemos, Senhor, a vida, Pai. Não nos deixa, Deus, continuar convivendo com o nosso pecado como se nada tivesse importância, Senhor, como se ele não significasse nada, Senhor, mas que, Senhor, quando eu pecar, Senhor, eu entenda, Senhor, que é cruel, Deus. Eu entendo que isso teve um preço na cruz, Pai, que isso lhe custou sofrimento, derramar do sangue, Senhor, abandono. Pai, que eu entenda isso, Senhor, e que haja, Senhor, um verdadeiro arrependimento, que haja, Senhor, confissão nos meus lábios, Senhor, que haja confissão, Senhor, nos lábios da Tua igreja, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos muda, nos transforma, Senhor. Nós nos arrependemos de todas as vezes, Senhor, que deixamos de confessar, Pai. Nós nos arrependemos, Senhor, porque tratamos, Senhor, a confissão, Senhor, como algo tão pequeno, Senhor, como algo tão sem valor, Senhor. E pedimos, Senhor, muda os nossos corações, nos enche do Teu Espírito Santo, Senhor, e que nós possamos, Senhor, verdadeiramente, Senhor, seguir liderados por Ti, Senhor, seguir pelo Teu Espírito Santo. Pai, que jamais, Senhor, deixe de lembrar, Deus, que temos um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de fidelidade, que não nos abandona, Senhor, um Deus que nos ama acima de qualquer coisa, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que Tu tens feito. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.